Gente, conhecendo o cânon, vocês vão notar que, mais do que naquela primeira parte, várias coisas que a gente falar vão replicar, vão aparecer de novo, porque às vezes a gente dá um insight, depois explica melhor, e às vezes é porque não tem jeito, tem que fazer uma conexão mesmo. Mas vamos conhecer um pouco do cânon. Qual é o detalhe? É que judeus e cristãos começaram, ao longo da história, a mostrar variações bastante intensas no conteúdo e na organização do texto bíblico. Claro que depois do judaísmo começa o cristianismo, então a parte antiga é a única parte comum ao judaísmo e ao cristianismo. Então, por conta disso, o cânon passa a ser uma disputa somente entre cristãos. Por quê? Porque o judeu não está nem aí o que o católico acha do Antigo Testamento, o que os ortodoxos acham. Eles têm o cânon deles e ponto final. O nosso cânon, a gente vai ver, é igual ao cânon dos judeus, só que com arrumação diferente. Então, o início da igreja teve como um dos maiores dificultadores na sua organização exatamente o estabelecimento do cânon. Por que que isso era um problema? Porque se você não tem o texto bíblico adequadamente conceituado, aceito, registrado, você também não tem a base para manter a doutrina saudável. Vamos lembrar que logo depois dos apóstolos já veio a segunda geração de obreiros. Então, eles já não eram apóstolos. Os apóstolos tinham a liberdade de falar em nome do Senhor. Os outros, daí para frente, até os dias de hoje, só têm liberdade de falar a partir da palavra registrada e não por sua própria iniciativa, né? Os apóstolos passaram e não deixaram registro do que seria esse grupo de livros, até porque ainda estava em produção. Nós temos textos do Novo Testamento sendo escritos a partir da metade, 50 e poucos depois de Cristo, ou seja, 20 anos apenas, em média, né? Arredondando, 20 anos apenas após a ressurreição e a ascensão de Cristo, já tinha texto sendo produzido. Provavelmente foi nessa época, 50 e poucos, que Marcos foi escrito. Mas ele só foi aceito lá na frente. Ele era acolhido, mas aceito em termos de canonicidade, os textos só foram reconhecidos lá na frente. Tá? A gente vai ver isso. Então, esse reconhecimento foi um processo lento, foi um processo gradual. Como nós já vimos, a palavra entra na língua portuguesa a partir do latim, mas o latim foi lá pegar emprestado do grego. Então, o grego tinha uma palavra chamada cânon, que queria dizer isso, cana, régua, instrumento de medição, né? E passa, então, a significar aquilo para o que era utilizado o cânon, passa a significar a parte do regramento, da padronização com que aquilo se via. Quando isso é aplicado à escritura, a palavra cânon, então, vai... Vamos ler essa partezinha daí para baixo? Designa... Peraí, todo mundo junto. Designa os livros, a regra da inspiração e autoridade divinas. Atanásio, vamos lá, gente. Atanásio parece ter sido o primeiro a usar a palavra nesse sentido. São chamados de canônicos, portanto, os livros que foram inspirados por Deus, os quais compõem as escrituras sagradas, o cânon bíblico. Quem fala isso é Paulo Anglada, que faleceu, deve ter uns 2 ou 3 anos, era um pastor presbiteriano, bem conceituado na sua produção acadêmica. Ele morava lá no Pará. A cidade dele era Ananindeua. Tanto é que a editora que ele fundou, a editora Knox Publicações, é sediada em Ananindeua. Excelentes livros, alguns bem baratinhos no Kindle. Se você procurar lá Paulo Anglada na Amazon, você vai achar muito livro bom, inclusive esse que eu estou usando aqui.
critérios de canonicidade. Isso quer dizer o seguinte: não foi assim, vamos pegar esses livros aqui e eles agora vão ser o nosso cânon. Não foi assim. Porque desde os tempos do Antigo Testamento até a igreja primitiva, nós temos uma gradação de progressão do reconhecimento por parte dos filhos de Deus. O que quer dizer que não era apenas a liderança, mas os filhos de Deus, os crentes, reconheciam que certos livros possuíam autoridade da parte de Deus. Talvez eles não soubessem explicar isso na época, mas o que eles talvez estivessem percebendo era inspiração. Ao passo que outros, mesmo quando eram edificantes e tinham boas narrativas, tal, mas eles percebiam que não eram da mesma categoria daqueles outros. Até hoje a gente tem isso, né? Você pode ir num congresso, numa igreja, e você vê vários pregadores e você tem a impressão que alguns estão mais afiados que outros e você fala assim, aquele terceiro ali eu acho que ainda não se converteu não. É isso, nós temos uma percepção muitas vezes e é disso que fala esse primeiro parágrafo. Os livros canônicos, então, foram identificados por mais de um critério, principalmente esses dois, o espiritual e o teológico. Esses dois critérios andaram de forma paralela até que houvesse uma definição do que era o cânon. Como eu falei para vocês, o cânon do Antigo Testamento, ele sofreu disputas, mas disputas externas, porque, vamos dizer assim, os donos daquele cânon não se preocuparam com isso. Embora, a gente vai ver depois aqui um pouco, quando a Septuaginta foi traduzida, foi a primeira tradução feita para uma língua estrangeira, né, fora do hebraico, quando foi traduzida a Septuaginta, foram inseridos textos que andavam pelas sinagogas, pelo ambiente dos judeus, mas foram inseridos com observações, não foram inseridos necessariamente como livros canônicos. Mas aí quando houve a Septuaginta, quando houve a tradução da Septuaginta, eles entraram juntos, não tão facilmente, tá? A gente vai ver isso aí. Então, esses critérios, mesmo sendo importantes, eles não criaram o cânon, mas serviram como o caminho pelo qual a igreja conseguiu absorver e reconhecer o cânon. Ok? A inspiração divina é o primeiro critério e o fundamental, é o mais importante deles. Só que a inspiração é algo transcendente, então nem sempre a gente percebe a inspiração. Mas é o ponto central da canonicidade. Por quê? Porque um livro só pode ser considerado parte da Escritura se ele tiver sido inspirado pelo Espírito Santo. E aí a gente precisa daqueles critérios e da busca a Deus. A inspiração garante que o conteúdo do livro não é meramente humano e significa então que Deus toma as palavras de seres humanos e faz delas as suas próprias palavras. Isso quem diz é o John Frame na sua teologia sistemática. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não chamou pessoas com aspirações mediúnicas. Não houve uma incorporação e a pessoa saiu escrevendo. Não é assim. Tá? Deus usa de fato a cultura, os meios, as viabilidades, as possibilidades e dá a informação através da inspiração. O autor escreve, é por isso que nós temos estilos de escritas diferentes na Bíblia. Um Amós, que saiu do meio do barranco, escreve muito diferente de um Isaías, que foi educado na corte. Tá? Então são escritas bem diferentes. A origem dos livros. No Novo Testamento havia o papel único dos apóstolos como testemunhas diretas de Cristo e da sua ressurreição. E eles tinham sido incumbidos de transmitir as informações de forma fiel. Então, todas as falas e os escritos apostólicos
que foram definidos pelo Senhor como inspirados foram arrolados depois nesse cânon aí. A autoridade dos livros era derivada da autoridade de quem fazia o uso da palavra. É por isso que o próprio Paulo e o próprio Pedro reconhecem que aquilo que eles estavam escrevendo era a palavra de Deus, no sentido de ser mesmo inspirado, né? Todos os livros do Novo Testamento têm uma relação com os apóstolos, mesmo quando não escritos por eles. Por exemplo, Marcos. Marcos não era um dos apóstolos, mas ele estava sob a tutela direta de Pedro. Lucas escreve Lucas e Atos. Não era apóstolo, mas ele estava sob a tutela direta de Paulo. Então, nesse sentido, mesmo quando o autor fisicamente não era um dos apóstolos, ele estava sendo tutelado por um deles. Tá? Então, sempre tinha relação apostólica. O conteúdo dos livros foi outro critério decisivo, porque um livro não pode contradizer o resto da palavra de Deus. Né? O conteúdo precisa encaixar doutrina, história, referências, tudo direitinho. O conteúdo dos livros foi um dado muito importante para definir os textos apócrifos, inclusive. Por quê? Porque os livros do Antigo Testamento são muito citados no Novo Testamento, mas só os canônicos. Tá? Então, Jesus cita textos do Antigo Testamento, Paulo cita aos montes, os evangelhos citam. Então, isso ajuda a reforçar quem é quem. E o uso contínuo e universal nas comunidades de fé também desempenhou um papel muito relevante. Ora, aqueles livros amplamente lidos e aceitos pela comunidade como sendo livros de fato enviados por Deus através da instrumentalidade dos seus servos, foram mais facilmente acolhidos no meio da igreja, né? Eles eram também utilizados nessa parte litúrgica e migraram, alguns deles, do judaísmo para o cristianismo e outros já são fundamentados no próprio cristianismo, que é o caso do Novo Testamento. O testemunho interno do Espírito Santo, nós que somos reformados, damos enorme importância a isso aí, a esse ponto aí. São os mesmos indícios que já tinham sido adotados para a consolidação do texto do Antigo Testamento. Então, a autoridade das Escrituras, ela não precisa de nada para... Ela própria tem a sua própria autoridade, mas o Espírito Santo é quem confirma nos nossos corações que aquele texto, de fato, é um texto que vem da parte de Deus para nós, para nos instruir, para nos admoestar, para nos pacificar, tudo isso aí. Né? E nós sabemos que a igreja não impôs o cânon, mas a igreja reconheceu o cânon. Isso faz parte da teologia protestante. A teologia católica e a teologia ortodoxa entendem que a igreja é a dona do texto, é ela que gerou o texto. Nós entendemos que o texto, de certa maneira, é quem gera a igreja, e não o contrário. Tá? Ali, no finalzinho ali da segunda linha, é necessário, vamos ler juntos ali até o final, é necessário que o mesmo Espírito que falou pela boca dos profetas penetre em nosso coração, para que nos persuada de que eles proclamaram fielmente o que lhes fora divinamente ordenado. Quem fala isso é Calvino. Aqui, gente, eu fiz uma tabelinha, vocês desculpem, ficou pequeno, não tive como... Eu até dividi, tem uma segunda parte depois. Mas lá na apostila tem até o nome do autor, eu esqueci de botar aqui. Mas a igreja antiga reconhece o Novo Testamento. Essas datas, claro, são aproximadas. Né? Tudo redondinho, 100, 200, 250, 300 e 400. É só para a gente ter uma noção. O que aconteceu lá na primeira coluna? João tinha acabado de morrer. Ele morreu quase no ano 100, 98, por aí, 97, 98. João, que escreveu o Apocalipse. Diferentes partes do Novo Testamento foram escritas até esse tempo.
mas não foram coletadas e definidas como escrituras. Antigos escritores cristãos, Policarpo e Inácio, por exemplo, citaram os evangelhos e as epístolas de Paulo, além de outros escritos cristãos e fontes orais. As epístolas de Paulo foram coletadas até o fim do primeiro século. Mateus, Marcos e Lucas foram reunidos perto de 150 depois de Cristo. Mas veja bem, Marcos foi escrito pouco depois do ano 50. Ele era lido, mas só foi reunido como escritura 100 anos depois. Isso é bastante tempo para amadurecer a ideia, né? Em 200 depois de Cristo, só que eu vou ler assim, tá? Para a gente ver o que aconteceu. 200, 250, 300 e 400. O Novo Testamento era usado na igreja de Roma, era o cânon muratoriano. Eu esqueci de falar sobre ele, mas vamos ter oportunidade. 250, o Novo Testamento usado por Orígenes. 300, Novo Testamento usado por Eusébio. E 400, o Novo Testamento é reconhecido no Ocidente pelo Concílio de Cartago. Agora, o que é cada uma dessas coisas? Vocês vão notar que essa lista era comum para todos. Os 4 evangelhos, Atos, as epístolas de Paulo, sendo Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. A igreja de Roma no ano 100, Orígenes no ano 250, Eusébio no ano 300 e quando chegamos ao Concílio de Cartago no ano 400. Ninguém discutiu esses livros, ninguém discutiu esses textos. Tá? Desde o 1º século, na virada ali para o 2º, que eles são canônicos, embora não tivesse essa definição ainda, mas já era. Tá? Depois, no ano 200, nós vamos ver que a igreja de Roma já aceitava também Tiago. E só quem aceitou Tiago, depois da igreja de Roma, foi o Concílio de Cartago, 300 anos depois, porque nem Orígenes nem Eusébio aceitaram a epístola de Tiago. É que nem Lutero lá na frente, né? Antes disso, no ano 400, houve a inserção de Hebreus como texto canônico já no Concílio de Cartago. Por que ele não aparece antes? Porque são apenas mais 3 elementos que a gente coloca aqui. Ninguém lia Hebreus, lia, tá? Mas não de forma tão concisa, contundente quanto isso aqui que nós estamos vendo. Depois, nós vamos ver que a igreja de Roma não trabalhava com as epístolas de Pedro, mas Orígenes em 250 e Eusébio em 300 reconheciam 1 Pedro, ao passo que em Cartago, no ano 400, 1 Pedro e 2 Pedro foram reconhecidos. Qual é a importância de Cartago? É que já está arrumando o cânon para a gente. Já está pegando tudo o que vinha acontecendo e já está arrumando para a gente algo que nós depois chamaríamos de cânon. 200. 1ª e 2ª João são reconhecidos pela Igreja de Roma. Somente 1ª João é reconhecido por Orígenes em 250 e por Eusébio em 300. Mas aí quando chegamos a Cartago, 1ª, 2ª e 3ª João são reconhecidos. A epístola de Judas, a igreja de Roma aceitava e somente voltou a ser aceito em 400 pelo Concílio de Cartago. Orígenes e Eusébio não aceitaram Judas. O Apocalipse de João, desde o início, ou seja, desde o ano 200, que ele era reconhecido, sendo que no ano 300 Eusébio colocou dúvida sobre a autoria. Ele aceitava o texto, mas ele tinha dúvida sobre a autoria de João. Tá? Então, por isso tem aquele asterisco ali. A igreja de Roma, se não aceitava a epístola de Pedro, aceitava o Apocalipse de Pedro e sabedoria de Salomão, coisa que nenhum dos outros aceitou. Então, gente, isso aí é formação. Tá? Estão formando.
É bom que a gente já está tudo arrumadinho hoje, né? Mas o pessoal teve que trabalhar muito. Aí a parte de baixo disso aqui é o seguinte. No ano 100 continua tudo vazio, porque é só aquele primeiro texto, né? Alguns textos confusos e sem boa definição. No ano 200, aceitava-se, lá na igreja de Roma, né? O pastor de Hermas, ou Hermais, aí depende da pronúncia aí que for adotada, mas era para uso reservado. Você podia ler em casa, você podia ler com sua família e tal, mas não se destinava ao culto público, tá? Não era, portanto, considerado canônico. No ano 250, na lista de Orígenes, nós temos alguns textos disputados, ou seja, não tenho certeza o que é isso. Aqueles que não apareciam lá em cima e mais alguns. Hebreus, Tiago, 2ª e 3ª João, Judas. Aí, esses aí hoje estão no nosso cânon, mas olha só, o pastor de Hermas, Epístola de Barnabé, o Didaquê, que é um documento que a gente gosta, mas não está na Bíblia, e o Evangelho aos Hebreus. Esses 4 textos não se tornam canônicos depois. No ano 300, já em cima de Eusébio, nós temos livros disputados e livros excluídos. Ele considera disputados, porém bem conhecidos, circulavam muito pela igreja. Tiago, 2ª Pedro, 2ª e 3ª João e Judas. E ele exclui da possibilidade de ser canônico o pastor de Hermas, a Epístola de Barnabé, o Evangelho aos Hebreus, o Apocalipse de Pedro, Atos de Pedro e o Didaquê. E no ano 400, encerram-se as disputas, as exclusões, encerra-se tudo, porque no concílio houve a definição dos textos canônicos. Ok? O cânon protestante. Aqui eu já vou avançar, vou mais rapidinho aqui, é só para a gente ter noção, tá? Porque eu quero mostrar, eu prometi semana passada, eu trouxe uma sacola cheia de coisas para vocês verem. O cânon adotado, então, tem 39 textos no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os 39 do Antigo Testamento correspondem ao texto hebraico, mas com uma arrumação diferente. Essa conformidade entre Antigo Testamento protestante e o cânon hebraico encontra muito respaldo no testemunho de Jesus e dos apóstolos. O Novo Testamento faz muita menção ao Antigo Testamento. O princípio reformado do sola scriptura tornou imprescindível a tarefa de diferenciar entre o que era inspirado ou não. Por quê? Porque a regra de fé e prática passa a ser a escritura e não mais a fala da igreja, como era na Idade Média, até a Idade Média. Então, se eu vou ter a Bíblia como única regra de fé e prática, eu preciso saber o que é a Bíblia. Então, por isso que foi urgente resolver isso. E, ao retirarmos os livros apócrifos, chamados de deuterocanônicos pelo catolicismo, houve uma ruptura quase que sentimental com a Igreja Católica por causa disso. A Confissão de Fé de Westminster nos apresenta, logo no começo dela, a lista com 66 livros, e nós podemos ler o seguinte, vamos ler, geralmente chamados de apócrifos, de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. O artigo 2 mostra os 66 livros, o 3 mostra isso aqui. Aí vem o cânon católico romano. Como eu falei, vou passar rápido aqui. A Igreja Católica adota, além dos 39 livros da Bíblia, o que eles chamam, da Bíblia protestante e hebraica, o que eles chamam de livros deuterocanônicos, que são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, ou Sirácida, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e ainda alguns acréscimos no livro de Esther e Daniel. Que acréscimos são esses? A oração de Azarias, o cântico dos 3 jovens na fornalha, sabe a história? Né?
deles lá na fornalha, eles saem cantando de lá como sinal de vitória e louvor a Deus na Bíblia católica, tá? E a Susana, que é uma narrativa, e Bel e o Dragão. A tradição católica entende esses livros como totalmente inspirados. Então, embora eles chamem de deuterocanônicos, eles assim os chamam pelo tempo, porque eles entraram de modo tardio, mas para eles são tão inspirados como qualquer outro livro da Bíblia, tá? Esses livros aí se originam na Septuaginta, uma tradução do hebraico para o grego, né? O Lucas falou na semana passada dele, e algumas tradições helenísticas tinham esses livros a mais. Quando houve a tradução, esses livros foram traduzidos juntos. Por quê? Quem encomenda a tradução e participa ativamente são judeus helenistas. Tá? Então, claro, eles trazem a tradição deles para a tradução. Quase que não sai, né? Então, o que acontece? Quando isso entra na corrente da igreja, no comecinho, muitos cristãos que usavam a Septuaginta, principalmente lideranças, também passaram a utilizar esses livros. Eles entram meio que por osmose, ninguém discutia. Ah, isso estava na Bíblia hebraica, isso não estava na Bíblia hebraica. Simplesmente está lá, está traduzido, é como se fosse correto estar lá. A Vulgata Latina, que já é a tradução que vem depois, feita por São Jerônimo, já no século IV, ele morre em 420, se não me falha a memória, acho que é. Ele próprio traduz aquilo ali, mas ele vai dizer que tinha reservas quanto à canonicidade dos deuterocanônicos. Ele faz escritos para dizer que esses livros, de fato, não deveriam ser registrados como canônicos, né? Ele escreve prefácios, ele escreve apresentações a textos bíblicos e nesses textos ele diz que eles não deveriam servir para formulação doutrinária, mas simplesmente para o uso comum, para informação. Que é mais ou menos o que a gente acha, né? Ele escreve isso no século IV. E mesmo assim, talvez tenham forçado uma barra, não sei como é que foi isso. Alguns autores dizem que ele foi forçado a inserir as traduções e que depois elas se incorporam com o passar do tempo, né? Mas aí, olha só, século IV, somente no século XVI, na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, é que a Igreja Católica define esses livros todos oficialmente como parte do cânon e põe sobre ela uma regra pétrea, ou seja, não pode tirar nenhum livro e não pode mais colocar nenhum livro, a partir do Concílio de Trento de 1546. E, se alguém não aceita esses livros como canônicos, é digno de maldição. Então, todos nós aqui somos amaldiçoados. Essa é a ideia, tá? Ou seja, foi imposto um anátema pela Igreja Católica sobre todo aquele que não reconhecesse esses livros como canônicos. Agora vem o mais, e saiu sem acento, o mais curioso, que é o ortodoxo. O cânon ortodoxo não apresenta uniformidade. O que quer dizer? Que a Igreja Ortodoxa grega pode ter uma Bíblia, a Igreja Ortodoxa russa pode ter outra Bíblia, a Igreja Ortodoxa etíope, que já é próxima da copta, pode ter outra Bíblia. Pode e tem. Tá? Então, cada ramo da ortodoxia possui sua própria lista canônica. E por que eles têm tanta variação? Porque para a constituição do texto bíblico, eles partem não dos mesmos princípios que nós, e nem dos mesmos princípios dos católicos, mas partem do uso litúrgico. É o contrário. Tá? Então, nós reconhecemos, os católicos, entre aspas, criaram e eles esperaram a liturgia acontecer, aí definiram. Tá? Então, cada um foi por um lado diferente. A formação do cânon ortodoxo esteve profundamente ligada ao uso litúrgico dos livros, é isso aí que eu estou falando. Então, em vez de uma definição dogmática,
os ortodoxos tradicionalmente reconhecem como canônicos os livros que são lidos na liturgia pública e incorporados à prática devocional da comunidade. Tá? Lembrando que a Igreja Ortodoxa, desde o Concílio de Calcedônia, tem problemas sérios com relação, por exemplo, a doutrinas basilares. Tá? Não quero dizer que não haja gente salva, a gente sabe que pode ter gente salva em qualquer lugar onde tem um texto bíblico, que aí o Espírito Santo pode falar ao coração. Mas, por exemplo, eles têm sérias dificuldades com a natureza de Cristo, por exemplo. Tá? Concílio de Trulano, que também é chamado de Quinissexto, que aconteceu em 692, tentou ajudar um pouco e reduziu a lista dos deuterocanônicos para apenas 14 livros. Né? Mas não deu certo, porque todo mundo saiu do concílio e continuou fazendo o que sempre fez. Até que no Sínodo de Jerusalém, século XVII já, a Igreja Ortodoxa Grega restringiu o reconhecimento de canonicidade a apenas 4 livros: Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, ou Sirácida, Tobias e Judite. A Igreja Ortodoxa Etíope é a que talvez seja campeã, é o maior cânon que tem por aí, se não o maior, é um dos maiores. Além dos deuterocanônicos comuns, ela inclui os livros de 1º Enoque, Jubileus, 3º e 4º Macabeus. 3º e 4º Macabeus são reconhecidos por alguns eruditos católicos também. O Apocalipse de Baruque e textos da literatura intertestamentária e apocalíptica judaica. Então, é grande. A Bíblia deles é grande. Diferenças entre os cânones, só para a gente visualizar. A tradição, lá na esquerda, Antigo Testamento e o Novo. O que a gente vê aqui? O Novo é igual para todo mundo. O que isso quer dizer? Eu vou falar isso na conclusão. Se for para pregar a salvação, nenhuma tradição cristã vai ter problema, porque o texto está lá. É só querer. Agora, no Antigo Testamento, protestante tem os 39 livros, que são os mesmos 39 do cânon hebraico. Os católicos têm 46, que aí são os 39 mais os deuterocanônicos, né? E para por aí. Agora, a tradição ortodoxa tem 46 mais tantos livros quanto aquela tradição diga que pode ter. Tá bom? Conclusão dessa história toda. Vamos ler junto aqui as conclusões? Primeiro lá, a compreensão de quais livros compõem as Sagradas Escrituras é essencial para o discernimento da autoridade, da suficiência e da confiabilidade da revelação de Deus. Ao analisarmos as diferenças entre os cânones das tradições protestante, católica romana e ortodoxa, percebemos que essas distinções refletem compreensões distintas sobre a relação entre escritura, tradição e igreja. Apesar das divergências, é digno de nota que há uma unidade entre as tradições cristãs quanto ao Novo Testamento. Todos os principais ramos do cristianismo reconhecem os mesmos 27 livros como canônicos. Tem mais. Conhecer o cânon é mais do que aprender uma lista de livros. É compreender como Deus falou e continua a falar por meio de sua palavra. É também um convite à gratidão e à reverência diante da Escritura Sagrada, que, sendo inspirada e suficiente, deve ser central na vida da Igreja e de cada cristão. Estudar o cânon é, por fim, um exercício de fé, memória e compromisso com a verdade revelada por Deus para nossa salvação e edificação. Amém?
Alguém quer perguntar alguma coisa?